Olá, senhores espectadores. Esta palestra é uma iniciativa do Fórum Fiscal dos Estados, através da Fundação Getúlio Vargas. Essa palestra é a quarta de um conjunto de 6 palestras que tratam do tema, em geral, de federalismo fiscal. Essa palestra, portanto, tem um caráter introdutório e pretende fazer uma primeira abordagem do problema da competição fiscal, uma visão geral introdutória, que pretende introduzir uma discussão um pouco mais detalhada que nós vamos fazer na palestra seguinte, abordando o tema da competição fiscal no Brasil. A gente pode começar discutindo essa questão estabelecendo alguns conceitos. O que a gente deve entender por competição fiscal? Na realidade, a competição fiscal deve ser entendida em 3 grandes categorias, a gente pode caracterizar, né? A competição fiscal entre governos pode se dar primeiro através do gasto, ou seja, através do uso dos próprios orçamentos de governo, né? Basicamente pela orientação do gasto, pelas escolhas orçamentárias, né? Definindo determinados tipos de despesa orçamentária, você pode atuar de forma competitiva. Um caso típico é a diferença entre gastos de infraestrutura, que podem ter um papel importante no grau de competitividade de uma economia, versus gastos especificamente em bem-estar, né? Gastos de natureza social, que também, evidentemente, influenciam a competição, como nós vamos ver mais à frente, mas de uma forma mais indireta, né? Basicamente, um dos principais instrumentos de gasto no sentido da competição são os gastos seletivos, ou seja, os gastos orientados especificamente para determinadas funções que atendem, seja aos interesses de uma empresa específica, seja a criação de condições produtivas mais adequadas para setores econômicos que se pretenda atrair ou que se pretenda beneficiar, né? A segunda forma básica, e talvez a mais frequente ou a mais importante em termos de dimensão, é através da tributação. Você tanto pode utilizar o nível geral da tributação, controlar as alíquotas de grandes impostos, caso típico do imposto de renda, ou você pode usar os tributos também para concessão de benefícios seletivos. É o caso típico da guerra fiscal, tal qual nós a conhecemos no Brasil. Mas é muito importante, a gente vai discutir um pouco mais isso, a gente separar essas 2 formas de você utilizar a tributação como um instrumento de competição. E, finalmente, principalmente nos estados modernos, nas sociedades modernas, a atividade regulatória do Estado pode ser importante para a competição. Um exemplo típico e o mais importante, talvez, é o das regulamentações ambientais. Então, se um país tem normas ambientais muito rigorosas, ele, evidentemente, terá problemas de competitividade, à medida em que normas muito rigorosas tendem a elevar os custos das empresas e podem ser negativas do ponto de vista de atração de capitais. Tanto é que, muito frequentemente, os países limitam o peso das suas normas ambientais, tendo em vista evitar um efeito sobre a competitividade. Da mesma forma, você pode manipular ou alterar regras ambientais de forma a se tornar mais competitivo.
Evidentemente que aí existe claramente um dilema entre você preservar uma política ambiental correta e preservar a sua competitividade, né? Um dos muitos dilemas que existem em relação à economia. A competição fiscal, ela se dá entre governos de forma geral. Agora, a gente tanto pode ter a competição fiscal entre países, como a gente pode ter a competição entre jurisdições de um país, no caso de uma federação, por exemplo, a competição entre estados, que é um tipo que nós no Brasil conhecemos bem, né? E da mesma forma a gente deve diferenciar competição vertical e competição horizontal. A competição horizontal, evidentemente, é a mais significativa, é aquela que se dá entre países ou entre estados de um mesmo país. A competição vertical pode acontecer principalmente sob o ponto de vista tributário. É muito frequente que se tenha em um país, por exemplo, as mesmas bases tributárias sendo exploradas por governo federal, governos estaduais. Isso acaba levando a uma competição pela base tributária. Alguns exemplos relevantes são, por exemplo, no Canadá, o imposto de renda é simultaneamente federal e estadual. Existe uma alíquota federal e uma alíquota estadual. Então, os dois governos competem, na realidade, pela receita que é possível ser obtida através do imposto de renda. O que exige, portanto, alguma negociação entre governos e pode se desenvolver num sentido competitivo. No Brasil, a gente tem um exemplo muito perverso de competição fiscal, que é a incidência de impostos federais, né, principalmente as chamadas contribuições sociais, sobre a base tributária do ICMS, que é um imposto estadual. Então, o governo federal, quando cria contribuições como COFINS, PIS, ela acaba, de uma certa forma, retirando, empurrando os estados, né, pressionando a capacidade tributária dos estados, porque incide sobre a mesma base tributária. Isto normalmente, quando existem bases que são exploradas por dois governos ou três, isso normalmente exige algum tipo de coordenação intergovernamental, exatamente para evitar que a competição se torne negativa. Agora, os aspectos relevantes de competição são basicamente relativos à competição horizontal, ou seja, aquela que se dá entre países e a que se dá entre estados de uma federação, que é o caso que nos interessa mais proximamente. Para a gente pôr as coisas em contexto, precisamos retomar aqui uma ideia que já foi apresentada em palestras anteriores, mas sempre é conveniente repetir, né? São os desenvolvimentos ocorridos nos últimos 3 ou 4 décadas, que são normalmente resumidos na ideia de globalização. Então, no caso aqui, nos interessa os efeitos que a globalização trouxe para esse aspecto da competição entre governos, né? A globalização, à medida que ela elimina tendencialmente as barreiras que existem ao movimento dos capitais, há uma enorme diferença entre a situação dos anos 50, 60 e a situação contemporânea, né? Hoje há quase total mobilidade do capital financeiro, principalmente, né? Não há restrições, nenhum país tem condições de impor restrições à mobilidade, e mesmo o capital produtivo hoje, ele é muito mais móvel, muito mais flexível do que era 50, 70 anos atrás, né? Então hoje nós temos uma produção mundializada, né? O grande capital, as grandes empresas distribuem a sua produção entre os países, aproveitando oportunidades, aproveitando aspectos variáveis como mão de obra, como proximidade de mercados. Então, à medida em que esta flexibilização que a globalização trouxe facilitou o movimento dos capitais e das empresas, né, criou uma situação crescentemente
que crescentemente induz os países a competir pela localização desses capitais. No período anterior, havia muito mais proximamente o conceito de empresas com sedes nacionais, o capital não era tão mundializado como ele é hoje. Hoje, a produção de um automóvel, muitas vezes, é feita em 3 ou 4 ou 5 lugares diferentes. Você produz o motor num lugar, você produz outras peças em outro, com a redução dos custos de transporte e a liberdade, principalmente de movimento de capitais, essa tendência a distribuir globalmente a produção se tornou cada vez mais ampla. Então, as possibilidades de você atrair investimentos, a sensibilidade do investimento aos incentivos, aos benefícios, se tornou cada vez maior, o que levou sempre a uma crescente expansão das iniciativas de competição fiscal entre os países e mesmo dentro dos países. E, finalmente, nas últimas décadas, houve um fortalecimento das concepções neoliberais, ou seja, as concepções que defendem o predomínio da liberdade de mercado e defendem um papel mais restrito para o Estado, para a intervenção estatal. Então, deste fortalecimento das concepções neoliberais, resultou uma ênfase cada vez maior na competição entre governos como uma coisa virtuosa, que é um outro aspecto que a gente precisa analisar nessa discussão nossa. Então, em síntese, uma das consequências principais da globalização é a fragilização do poder dos governos centrais, no caso das federações, e, consequentemente, as políticas de desenvolvimento do tipo mais tradicional, políticas nacionais de desenvolvimento, elas tendem a perder importância. No caso das federações, particularmente, se torna mais importante, no período recente, se tornam mais importantes as políticas de desenvolvimento levadas regionalmente ou por iniciativa de regiões, de estados dentro do país. Isso se combina a um outro fato que a gente discutiu já em palestras anteriores, nesse ciclo, que é a tendência das últimas 2, 3 décadas a ampliar a descentralização tributária e orçamentária nas federações. Então, de forma geral, nas últimas décadas, em oposição à situação mais antiga dos anos 50, a gente tem o fortalecimento de governos regionais e governos estaduais, a ampliação da autonomia, maior liberdade orçamentária, maior liberdade tributária. Isso é uma tendência em maior ou menor medida em todos os países do mundo e o Brasil também não é uma exceção. Então, a consequência desse processo todo, de globalização, mobilidade de capitais, enfraquecimento dos governos centrais, fortalecimento dos governos regionais e estaduais, tudo isso constitui um clima, um ambiente onde a competição, a luta por investimentos, consequentemente por atrair empregos, atrair renda, ela se tornou crescentemente mais forte, mais ampla, mais profunda e mais diversificada nas últimas décadas. Vamos tentar entender um pouco qual é a visão dominante hoje, principalmente nos países desenvolvidos e nos setores acadêmicos mais conservadores, sobre o papel da competição. Nos anos 50, 60, a ideia de competição entre governos, ela tinha uma conotação negativa. Então, enfatizava-se a coordenação, a cooperação. Numa federação era importantíssimo que o governo central tivesse autoridade para coordenar
as ações governamentais e a ideia de colaboração, de cooperação, de organização racional da atuação do Estado era dominante. Então, naquele período, anos 50 até os anos 70, qualquer aspecto de competição entre Estados tinha conotação negativa. No período mais recente, exatamente pelo predomínio dessa visão neoliberal que acha muito importante restringir a dimensão do Estado e diminuir a intervenção, preservar ao máximo a liberdade de mercado, das forças do mercado organizarem a economia, tem crescido muito uma percepção de que competição entre governos é de alguma forma saudável ou virtuoso. Uma visão bastante tradicional em economia, que se deve a um economista chamado Thibault, é a ideia de que uma federação, um país que está organizado em governos estaduais e municipais, deve existir a competição entre os governos subnacionais, principalmente. Então, a visão que o Thibault tinha da economia e da sociedade era bastante peculiar e curiosa, porque ele imaginava governos, basicamente governos municipais, e propunha que esses governos deveriam competir pelos cidadãos. Os cidadãos, então, deveriam escolher o lugar onde eles residem, tendo em vista o perfil de oferta de serviços que esse governo oferece. Então, por exemplo, se um cidadão tem uma preferência por atividades culturais, ele tenderia a procurar um governo que oferecesse este tipo de serviço. Daí a ideia muito, muito conhecida do pensamento do Thibault, que os cidadãos votam com os pés. Ou seja, se você não está satisfeito com o que um governo te oferece, você vai embora e você não paga mais impostos naquele lugar, você se muda, de forma que no fim os municípios e os governos se formariam de acordo com determinadas preferências, ou seja, os cidadãos escolheriam os seus governos pelo perfil dos serviços que eles oferecem e os governos tenderiam a competir entre si, aquele que oferecesse serviço de melhor qualidade, serviços ao menor custo, ele levaria vantagem e atrairia mais cidadãos que procurassem essa localidade. Esse tipo de raciocínio, embora ele ilustre alguns aspectos, vamos dizer, interessantes da competição, ele é de muito difícil visualização concreta no mundo, É um pouco difícil para a gente imaginar que os cidadãos vão se mudar de local de residência, mudar de governos, dependendo da oferta de bens que esteja a eles disponível em cada lugar. Mas, de qualquer forma, esse tipo de concepção tem sido ressuscitada, tem sido renovada, no sentido de dizer que os governos deveriam, sim, competir entre si a gente deveria desenvolver mecanismos que permitissem que os governos competissem entre si, o que seria simultaneamente um instrumento de aumento da eficiência do gasto e, ao mesmo tempo, um mecanismo de contenção do tamanho do Estado. Então, essa visão neoliberal sempre fala muito do chamado Leviatã, a grande ameaça do Estado agigantado, e entende que, se fosse ampliada a competição entre os governos, isso funcionaria como um limite para o próprio crescimento do Estado. Então, existe toda uma literatura moderna, que é chamada do federalismo competitivo, ou, sintomaticamente, a expressão em inglês é Market Preserving Federalism, ou seja, federalismo que preserva o mercado, cuja inspiração básica é de
incrementar ao máximo a competição entre governos como uma forma de aumentar a eficiência e a própria contenção da dimensão do Estado. Eu estou acentuando esse ponto apenas para chamar a atenção de vocês que a ideia de competição entre governos, hoje, do ponto de vista do pensamento mais dominante, já não é vista como uma coisa negativa necessariamente, né? O que é um sinal dos tempos, levando em conta que algumas décadas atrás isso era visto, e acho que, por exemplo, entre nós, no Brasil particularmente, continua sendo visto como uma coisa extremamente negativa, né? Evidentemente que competição entre governos remete diretamente para políticas de desenvolvimento. Em geral, é através de políticas de desenvolvimento que os governos competem entre si, principalmente a competição horizontal entre estados numa federação, que é a que eu vinha me referindo antes, né? Então, a pergunta que imediatamente se coloca é essa: as políticas de desenvolvimento são intrinsecamente competitivas? Ou seja, quando um Estado ou um governo faz uma política de desenvolvimento, ele está, de alguma forma, agindo, levando em conta as outras alternativas, levando em conta os outros governos. Ele tem o que a gente pode chamar de um comportamento estratégico, ou seja, ele faz a sua política tendo em vista a política que é feita pelos seus concorrentes, pelos governos ou estados com os quais ele está, de alguma forma, surgindo como alternativa de investimento. É evidente que, sim, todos os governos estão sempre, de alguma forma, competindo pela localização do investimento e mesmo até da riqueza. Muitos estados, muitos países, né, têm políticas, inclusive, para atrair pessoas muito ricas, para atrair riqueza, o que significa automaticamente você atrair recursos e atrair demanda, né, para o país. Então, particularmente, quando um Estado ou um país está fazendo um programa de desenvolvimento, ele necessariamente está atuando de forma competitiva, porque se trata basicamente de melhorar a atratividade do seu espaço econômico para capitais, tanto produtivos como financeiro, como riqueza e consumidores e cidadãos de alto nível de renda e de patrimônio, né? Em tempos de globalização, pelas razões que eu já ressaltei para vocês antes, então a competição ela é praticamente permanente, difundida, ela está presente no dia a dia de todos os países, né? Tanto a competição no sentido de fazer políticas ativas para atrair investimentos ou riqueza, como a competitividade, que é meramente o outro lado disso, ou seja, garantir que a sua economia tem condições de competir com os outros países, né? Então, eu diria que políticas de desenvolvimento são competitivas, e todas elas são, quando há interação estratégica, ou seja, a ação de cada um dos participantes é afetada pela ação dos outros. De uma forma ou de outra, os governos em competição reagem uns às iniciativas dos outros. Esse aspecto é muito importante porque, como nós vamos ver à frente, isso leva a alguns dos aspectos perversos e negativos de políticas de desenvolvimento quando elas são fortemente competitivas. A interação estratégica existe em algum grau. Em situações muito particulares, a gente poderia chamar de guerra fiscal, quando você tem políticas de desenvolvimento que se tornam fortemente interativas. Ou seja, onde praticamente cada movimento de um governo tem uma resposta imediata de outro,
e isso acaba levando a alguns efeitos muito ruins, né? Nós vamos estudar uma situação dessa, de políticas de desenvolvimento fortemente interativas, quando a gente discutir o caso brasileiro na nossa próxima palestra, que é um caso grave, agudo, desse tipo de dinâmica interativa, fortemente competitiva e que traz efeitos muito perversos, né? A competição entre governos, através de política de desenvolvimentos, ela tanto se manifesta do ponto de vista de induzir alterações na alocação espacial do investimento privado, ou seja, quando as empresas tomam decisões de investir, seja para expansão de capital, seja eventualmente para deslocar uma planta de uma localização para outra, né? Nesse momento, a competição surge no sentido de tentar atrair a localização espacial do investimento para o seu espaço, para a sua jurisdição, para o seu território. Então, seja para induzir ou incentivar o deslocamento de plantas, seja para ganhar um novo investimento, quer dizer, quando as empresas estão definindo a sua expansão, né, as políticas de desenvolvimento atuam competitivamente. Agora, não é só isso, né? As políticas, além das políticas de desenvolvimento voltadas para atrair capitais, existem outras formas de prática competitiva, principalmente tributárias, que são muito relevantes, e nós vamos ver depois que no caso brasileiro elas são muito importantes, que é, através da tributação, por exemplo, um Estado pode interferir na competição entre as empresas. Então, vou dar um exemplo bem simples para vocês. Um Estado da região sul do Brasil oferece um benefício, uma redução de imposto para uma indústria de cerâmica, vamos dizer assim. Isso vai permitir que essa indústria de cerâmica concorra no mercado paulista, por exemplo, em condições favoráveis, porque ela pode fazer preços mais baixos e a redução de imposto interferiu na competição entre as empresas. Isso, com toda certeza, vai levar a que o Estado de São Paulo responda imediatamente, dando uma redução de imposto para as suas empresas do setor de cerâmica, para evitar que elas percam mercado. Então, nesse caso, nós não estamos falando de novo investimento, nós não estamos falando de deslocamento de plantas, nós estamos falando basicamente de setores econômicos localizados em estados diferentes, cuja competitividade, a briga deles no mercado nacional, pode ser afetada por iniciativas dos seus respectivos governos. Então, nós vamos ver depois que hoje no Brasil a gente tem um uso muito intenso do ICMS, né, que é um imposto estadual, para interferir, inclusive no processo de competição entre empresas. Então, só para chamar a atenção que a ideia de competição, por exemplo, dentro de uma federação, que é a questão que nos interessa mais proximamente, ela não está de forma nenhuma limitada aos tradicionais programa estadual de desenvolvimento da região norte do estado, ou qualquer coisa. Não, ela é bem mais ampla. Essa competição hoje, ela já se estende a praticamente todos os instrumentos que os governos possam mobilizar, seja para atrair capitais e investimentos, seja para alterar a composição, as condições de competição dentro do mercado e beneficiar as suas empresas. A gente pode entender a competição fiscal, de forma geral, em três
três padrões ou em três tipos básicos, uma diferenciação muito importante. Uma primeira, que eu chamaria de competição entre aspas, né, porque não se trata exatamente de competição, é o que eu chamo de competição sistêmica, ou seja, você compete basicamente fazendo um grande esforço através do seu orçamento, através da intervenção do Estado, para melhorar a infraestrutura social e econômica, melhorar o nível de educação do seu Estado, melhorar a qualificação da mão de obra, né, melhorar estradas e tudo isso. Né. Se você faz uma política adequada de infraestrutura social, urbana e econômica, você está, evidentemente, ampliando, melhorando as suas condições de competitividade, porque você vai atrair mais capitais, porque os capitais são atraídos pela qualidade da mão de obra, nível de educação, nível da infraestrutura. Né? Então, isso é o que eu chamaria da forma virtuosa e ideal de competição. Né? Você não competiria fazendo uso de outros tipos de instrumentos que nós vamos ver depois, você competiria simplesmente se tornando uma economia e uma sociedade cada vez mais qualificada, educada e com boa infraestrutura. O grande problema desta forma de competição é que os resultados dela são de médio e longo prazo. Né? Então, se você consegue melhorar o seu sistema de educação, no espaço de 1 ou 2 décadas, você se tornará mais competitivo. Mas, no curto prazo, essas políticas evidentemente não são uma resposta, porque elas são de efeito demorado. Né? A segunda forma básica de competição é através do nível de tributação. Ou seja, quando um país ou um Estado reduz o nível geral de tributação de um determinado imposto. Basicamente, o principal e o mais utilizado nesses casos é o imposto de renda sobre empresas. Então nós vamos ver depois que tem uma grande discussão a nível mundial hoje em relação ao uso do imposto de renda como um instrumento de competição. Agora, notem bem, nesse caso, a ideia é que você reduz o nível de tributação geral no país, reduz as alíquotas do imposto de renda. Com isso, você atrai empresas para o país que vêm buscar, né, uma localização onde o lucro das empresas é pouco tributado. Um exemplo histórico clássico é o da Irlanda, que em um determinado momento, algumas décadas atrás, reduziu a sua alíquota básica de imposto de renda uniformemente para 10%, quando a Europa toda praticava alíquotas de imposto sobre as empresas na faixa de 20%, 25%, 30%. Evidentemente que a Irlanda conseguiu um resultado fantástico durante muito tempo, ampliando em muito o seu parque produtivo e atraindo fortemente capitais devido a esta redução do nível geral de tributação. Isso é diferente do terceiro tipo de competição, que é a competição por benefícios seletivos, ou seja, você usa os impostos, mas não fazendo uma redução geral de alíquotas, mas você dá uma concessão particular para uma empresa ou para um setor econômico. Esse benefício, então, ele não implica numa redução geral da tributação, ele é apropriado individualmente, muitas vezes por uma única empresa e mais frequentemente por setores. Né? Se você quer, por exemplo, incentivar o desenvolvimento de uma indústria de bens de capital, se é do seu interesse, da sua política. Então, uma redução de toda a tributação sobre aquele setor é uma alternativa para você criar um incentivo diferenciado. Né? Então, em geral, o sentido que nós conhecemos no Brasil para competição fiscal é desta terceira categoria. Ou seja, é através da concessão de benefícios específicos para empresas, basicamente, e algumas vezes para setores. Né? O primeiro tipo de competição
ele tem pouca expressão no Brasil, eu diria, e o segundo tipo que está colocado aí, o imposto de renda, ele não tem nenhum significado, né? No Brasil nós não utilizamos o imposto de renda como um instrumento para atrair capitais. A competição, então pegando o primeiro tipo de competição, e aqui nós vamos estar falando basicamente do que ocorre atualmente a nível mundial com o imposto de renda sobre corporações, sobre empresas, né? Essa competição é um fenômeno recorrente desde os anos 50 e foi se agravando progressivamente ao longo desse período, à medida que a globalização foi se caracterizando e ganhou grande peso a partir dos anos 80. Né? O instrumento básico é a redução da alíquota do imposto de renda sobre pessoa jurídica. Então, quando a gente olha esse período todo, a gente constata que houve convergência do nível de tributação, ou seja, uma maior aproximação entre as tributações dos diversos países e uma redução da tributação sobre fatores móveis. Então vamos traduzir aqui o economês que eu estou utilizando, né? A gente chama de fatores móveis, né, aqueles fatores econômicos que têm possibilidade de reagir, por exemplo, a um nível de tributação, simplesmente se deslocando com mais facilidade, procurando um outro país, um outro estado, uma outra localização. Então, a quintessência do fator móvel é o capital financeiro, né? Então, o capital financeiro, rapidamente, ele se desloca de um país para o outro, na medida em que sejam riscos ou simplesmente hajam ganhos maiores, taxas de juros mais altas, por exemplo, num outro país, né? No outro extremo, por exemplo, a propriedade imobiliária, ela é praticamente imóvel, né? Então, se você aumenta a tributação sobre a propriedade imobiliária numa certa região, num certo país, você não tem como deslocar aquele capital para outro lugar, né? Então, quanto mais móvel o recurso, mais capacidade ele tem de fugir de um nível de tributação mais alto e, portanto, ele é mais sensível também a ser atraído por uma tributação mais baixa. Então, o que a gente constata nas últimas décadas é que a tributação sobre os fatores mais móveis, o capital financeiro, capital produtivo em geral, diminuiu, enquanto, ao mesmo tempo, a tributação nos países foi deslocada para incidir mais sobre os fatores não móveis. Então, se a gente pensa do ponto de vista da força de trabalho, por exemplo, a força de trabalho de baixa qualificação, ela tende a ter muito pouca mobilidade. Os trabalhadores não qualificados, de qualificação média, eles normalmente são residentes e dificilmente trocam de posição, né? A mão de obra muito flexível é a mão de obra de alto nível, né, que é, vamos dizer, mundializada, e a mão de obra de baixíssima qualificação, que é, em geral, aquela que constitui os movimentos de imigrantes, né, que buscam oportunidades, e essa sim é móvel. Agora, a maior parte da mão de obra a maior parte da mão de obra nos países é pouco móvel. Isso tem permitido que a tributação sobre esta força de trabalho, vamos dizer, para simplificar o raciocínio, basicamente sobre a classe média, média baixa, tem crescido muito, né? O trabalho assalariado, de forma geral, a tributação cresceu de 35% para 42% as alíquotas efetivas médias, né? Enquanto
a tributação sobre o capital, em geral. O capital é móvel e ele pode fugir da tributação. Então, quando a gente pega os dados da OCDE, a tributação sobre o capital e o emprego autônomo, quer dizer, o emprego de mais alto nível, caiu de 42% para 37%. Ou seja, em resumo, há um limite, a competição entre os países estabelece um limite para você ampliar a tributação sobre as empresas. Porque se você aumenta essa tributação, a empresa simplesmente vai buscar uma outra localização, o que em tempo de globalização se torna cada vez mais fácil. E, consequentemente, a tributação sobre o trabalho, principalmente o trabalho assalariado, aumentou relativamente, porque esses são fatores que têm menor mobilidade. Então, a mão de obra de alto nível, é só vocês pensarem em qualquer tenista profissional de alto nível, ela é móvel. Simplesmente você se muda para um outro país e não tem problema nenhum. A classe média de trabalhadores, em geral, acaba recebendo uma carga tributária mais alta. Aqui vocês podem ver com clareza como se reduziu a tributação sobre as empresas num período de 20 anos apenas. Entre 1982 e 2001, as linhas azuis indicam as alíquotas nominais de tributação da renda existentes em 82. Esses países todos, é um pouco difícil a gente identificar pela letra, mas são os países da OCDE. E a linha vermelha indica essas mesmas alíquotas nominais em 2001. Então vocês vejam que houve uma queda acentuada das alíquotas, indicando que a tributação sobre as empresas vem diminuindo de peso. O caso da Irlanda, que eu me referi anteriormente, ele está bem visível no meio do quadro, com uma alíquota de 10% que não se alterou nesse período. Se a gente pega as alíquotas efetivas, acho que todos vocês sabem qual é a diferença. As alíquotas nominais são aquelas alíquotas formalmente estabelecidas. Agora, em todos os sistemas, há incentivos, abatimentos, benefícios, diferenças na definição da base tributária, de forma que a receita efetiva que ocorre acaba correspondendo a uma alíquota de imposto mais baixa. Isso é o que a gente chama de alíquota efetiva. Mesmo tomando a alíquota efetiva, vocês vejam que permanece esse efeito. Há uma sensível redução na tributação sobre as empresas em apenas 2 décadas. Se nós pegarmos nos anos 70, esses dados para os anos 70, essa diminuição vai ser maior ainda. Nesse gráfico, desculpem por ele estar em inglês, mas eu quero apenas mostrar esta linha de cor cinza, que indica a evolução desde 1965 até 2000 da tributação sobre as empresas, o imposto de renda das empresas. Vocês vejam que essa tributação permanece estável na faixa de 10% do PIB para a OCDE. Então, isto significa que, ao mesmo tempo que as alíquotas caíram, houve uma ampliação da base tributária, ou seja, você estendeu a tributação para um número maior de empresas, mas a receita gerada por esse imposto permaneceu estável, e o que indica a existência de um limite para você ampliar essa tributação. A discussão toda sobre a competição fiscal, ela se centra basicamente na possibilidade de ocorrer o que a gente pode chamar de corrida para o fundo ou de corrida para baixo, race to the bottom em inglês. É a ideia de que se um país reduz o seu imposto de renda, no sentido de se tornar mais atraente para empresas,
os outros países vão responder imediatamente, nivelando a tributação e anulando a vantagem do que se moveu primeiro. Se esse movimento se propaga e ele se mantém, a gente teria então uma corrida para baixo, ou seja, a competição faria com que os países fossem reduzindo a tributação, reduzindo até que ela atingisse um nível bastante baixo, né? Porque a grande questão com a competição é que se um benefício é oferecido, ele pode dar uma vantagem temporária. Agora, se os demais participantes do jogo podem equiparar o benefício, podem conceder o mesmo benefício, será automático essa resposta, em alguma medida. E, consequentemente, anula-se e voltamos todos à situação anterior, no mesmo equilíbrio, mas a um nível de impostos mais baixo. Então, como é muito pouco provável que os países combinem para aumentar junto as alíquotas, a competição acaba sempre sendo um movimento num único sentido, que é para baixo, né? Você diminui, eu diminuo, você diminui, eu respondo, e isso geraria uma tendência para reduzir o imposto de renda sempre, né? Então, todos os críticos da competição fiscal, eles veem basicamente nesse problema, que é a de perda de receita, que é a de atrofia da arrecadação de impostos pelos governos, um efeito perverso e que exigiria, portanto, que a competição fosse controlada de alguma forma, que houvesse algum mecanismo do que a gente chama de harmonização tributária e que permitiria controlar e impedir essa corrida para baixo. Então, por exemplo, durante décadas, né, na OCDE e na União Europeia, houve uma preocupação muito grande de tentar estabelecer acordos entre os governos, né, que impedissem exatamente que esse jogo estratégico se agravasse. Então, a União Europeia, por exemplo, o governo da União Europeia tentou sempre obter acordos entre os governos para que esse processo não acabasse levando a uma erosão da receita tributária entre os países, né? Um outro ponto de vista nessa polêmica interessante é o dos críticos daqueles países, em geral países em desenvolvimento, que têm interesse em praticar esta política agressiva. Então, por exemplo, os países menos desenvolvidos da União Europeia, eles reagem a esse tipo de proposta de um acordo para impedir a competição e entendem isso como um complô das economias mais desenvolvidas para evitar que economias emergentes sejam competitivas, possam atrair capitais e se beneficiar também do desenvolvimento. Então, essa polêmica entre as vantagens de você fazer harmonização tributária, que basicamente nesse caso, leia-se o seguinte: vamos tentar impedir a competição para que a tributação sobre a renda não caia. Isso tem críticos e defensores, mas, evidentemente, um dos efeitos inegáveis da competição é o fato de que ela reduz a eficiência do gasto público, né? Ela pode reduzir a eficiência do gasto público se ela cortar demasiadamente a arrecadação e colocar os governos em situação de desequilíbrio fiscal. No período recente, nós tivemos progressivamente o desenvolvimento de uma inovação que é a chamada flat tax, ou seja, é uma proposta de que a tributação sobre a renda seja feita com uma tributação
única, de preferência uma alíquota única, num nível muito baixo e total eliminação de todas as isenções, de todos os abatimentos, ou seja, você faria o imposto incidir sobre todas as empresas, sobre todos os contribuintes de qualquer nível de renda, a uma alíquota muito baixa para conseguir aumentar a eficiência do imposto. Então, a ideia da flat tax está apoiada em uma noção interessante da teoria econômica, que é a chamada curva de Laffer. A ideia da curva de Laffer, intuitivamente, é interessante. Ela diz que se eu aumento um tributo aumento demasiadamente a alíquota, a partir de um certo ponto, eu vou ter, na realidade, uma perda de arrecadação e não um aumento de arrecadação. Então, se vocês olharem no gráfico, eu tenho a alíquota do imposto no eixo horizontal e a receita gerada no eixo vertical. Então, a ideia é que, à medida que a alíquota aumente, se eu aumentar o meu imposto de renda para 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, até um certo ponto eu tenho aumento de receita, mas depois a alíquota fica tão alta que ela induz sonegação, ela cria incentivos tão grandes para a evasão fiscal que a receita, na realidade, não aumenta mais e tende a diminuir, né? Uma das consequências da curva de Laffer, portanto, é que se eu diminuo a alíquota, eu posso, teoricamente, dependendo do ponto em que eu estou, se eu posso, diminuindo a alíquota, eu posso aumentar a arrecadação, né? Então, os defensores da curva de Laffer, eles dizem que grande parte dos países estariam neste ponto, em algum lugar aqui, com uma alíquota muito grande que gera uma receita muito baixa. E se essa alíquota fosse abaixada, você conseguiria uma receita teoricamente maior. Então, a ideia da flat tax está apoiada na curva de Laffer e propõe que você estabeleça uma alíquota muito baixa para o imposto de renda, elimine todas as isenções possíveis, você isenta apenas os trabalhadores de muito baixa renda e os demais seriam tributados a uma alíquota muito baixa. E, de preferência, uma alíquota muito baixa para empresas e uma alíquota, eventualmente uma alíquota um pouco maior para a tributação individual, né? Esta é uma tendência que hoje está vigente apenas em alguns países, pelo menos não economicamente de grande porte, né? A única exceção é a Rússia. Os outros países, Hong Kong, Estônia, Lituânia, Sérvia, Ucrânia, são todos países pequenos que optaram por essa tributação de renda muito baixa, principalmente visando ampliar a sua competição, a sua atratividade no cenário internacional. Bom, agora vamos ver a segunda forma de competição que eu tinha me referido antes, e aquela que é, sem dúvida alguma, mais importante, principalmente para o nosso caso, já que nós não praticamos e não é muito relevante para nós qualquer ideia de competição através do imposto de renda, né? A competição por benefícios seletivos, ou seja, benefícios que não são acessíveis a todos os agentes numa jurisdição, eles podem ser setoriais, evidentemente, podem ser individuais, né? O caso brasileiro, por exemplo, é marcado pelo uso e abuso dos incentivos individuais para empresas.
Os instrumentos, quando a gente olha do ponto de vista mundial, é muito interessante o fato de que são utilizados uma variedade muito grande de instrumentos e não apenas o benefício tributário, como é o caso da guerra fiscal no Brasil. Uma coisa que chama muita atenção quando a gente observa, por exemplo, a Europa, a OCDE de forma geral, é o uso de benefícios sob a forma do que se chama em inglês grants, ou seja, montantes de recursos que são concedidos para empresas como um incentivo ou um subsídio. Então, ao contrário da prática brasileira, muito frequentemente, se um governo quer que uma empresa venha para o seu território ou não saia do seu território, é muito frequente você dar um prêmio, simplesmente um montante, 500, 300 milhões de euros ou alguma coisa assim, como um pagamento, um benefício para que a empresa ou invista ou não saia da jurisdição. Embora isso pareça estranho, né? Mas, sob um certo ponto de vista, é muito mais transparente. Mas, ao invés de você esconder um benefício através de um diferimento do ICMS, como ocorre no Brasil, né? Benefícios que ficam escondidos em mecanismos não muito transparentes, esse procedimento significa que você explicita, vai para o orçamento do governo uma despesa de tantos milhões, que é aquilo que foi pago para que a empresa fizesse o investimento, que é do interesse do país, o interesse do Estado. Então, explicita-se a dimensão do gasto, que é coisa totalmente diferente, por exemplo, do que ocorre no Brasil, como nós vamos ver numa próxima palestra, a dimensão da renúncia fiscal que é feita pelos governos estaduais, ela é muito grande e ela não é explicitada, ela não fica evidente, ela não é vista em verdadeira dimensão pela população e pela opinião pública. Os instrumentos, de forma geral, que podem ser utilizados para esses benefícios seletivos são, além dos montantes em dinheiro, os gastos de infraestrutura dedicada, ou seja, aquela infraestrutura que é específica para a empresa. A duplicação de uma estrada vicinal próxima à empresa, às vezes até a construção de pátios de estacionamento ou a concessão de terminais portuários privados. Ou seja, você pode, fazendo um gasto, uma instalação elétrica mais sofisticada, você cria um benefício que é apropriado diretamente pela empresa, né? E também reservas de mercado ou políticas de preços podem ser utilizadas, né? Do ponto de vista dos arranjos, isso tanto pode ocorrer na forma de programas regulares, que é mais ou menos aquilo que a gente se acostumou a conhecer no Brasil, né, nas décadas anteriores aos anos 90, né, aqueles programas estaduais de desenvolvimento que tem uma legislação, tem todo um conjunto de normas e as empresas em geral podem ou não se habilitar para o programa. No período recente, ganhou força devido à intensificação da competição, a maior mobilidade de capital, ganhou força um outro tipo mais perverso e complicado, que são o que a gente poderia chamar, na falta de melhor nome, de operações especiais. Ou seja, você faz um arranjo que é específico para uma empresa. Em geral, isso acontece com empresas de grande porte, e nós vamos ver depois, no caso brasileiro, no começo dos anos 90, a gente teve um surto de investimento externo no setor automobilístico brasileiro, quando vieram para cá a Chrysler, a Renault, a Audi, a GM ampliou, né, a Mercedes-Benz, e isso deu origem a uma pesadíssima guerra fiscal entre os estados brasileiros
e ao uso e abuso desses programas especiais, ou seja, você na realidade criava um programa que era, embora ele tenha uma aparência geral, mas ele era criado para beneficiar aquela empresa específica. Esse tipo de política de desenvolvimento à la carte, se vocês quiserem, customizada, ela vem ganhando força nas últimas décadas, né? Eu queria agora, só para que a gente tenha uma base de comparação com o caso brasileiro, dar algumas informações sobre o nível de incentivos e de benefícios que na OCDE são concedidos para as empresas, né, através de programas regulares. Né. Então, esses dados aí, não existem dados dessa natureza mais recentes, né. Essa é uma pesquisa que foi feita meados dos anos 90 e que demonstra que entre o 98, provavelmente tem um erro de número nessa tabela, vocês me desculpem, porque não é 1898, né, mas é 1988. Então, entre 1988, perdoem e corrijam, e 1993, em média, 50 bilhões de dólares, correspondendo mais ou menos a entre 1 e 1,3% do produto industrial, tem sido mobilizado nesses países na forma de incentivos. Então, quer dizer, isso demonstra que incentivos e benefícios e programas de ajuda existem em todos os países, mesmo nos países desenvolvidos. Portanto, não se trata de que eles não devam ser feitos ou sejam um indício de algum comportamento negativo, né? Então, a gente pode ver por aí que existe uma forte presença dos programas de desenvolvimento regional, né, que compõem 22%, 25% e 28% em 92, né, deste gasto, né, e, em segundo lugar, os programas de R&D, de pesquisa e desenvolvimento, e também os programas orientados para esforço de exportação e para a pequena e média empresa têm um peso significativo. Quer dizer, estas são economias que criam benefícios e incentivos para aumentar a exportação, para ampliar a participação, melhorar as condições para a pequena e média empresa, para desenvolvimento de regiões mais atrasadas ou de regiões problemáticas e também para setores estratégicos específicos, né? Ou seja, setores que são considerados estratégicos para o país e recebem benefício. Agora, aqui nós estamos falando de programas nacionais, de programas abrangentes, que, embora eles sejam setorialmente focalizados, mas eles têm em grau muito baixo essa ideia da competição, da interação estratégica entre governos e tem muito mais um sentido de fortalecimento da competitividade dos países, né? Um outro aspecto importante é o peso que tem, né, nos programas de desenvolvimento regional, né, o uso dos montantes, dos grants, ou seja, do pagamento de montantes de dinheiro diretamente às empresas. Vocês vejam que ele tem basicamente a mesma importância, né, em 1990 do que os benefícios tributários, diretamente tributários. E em 1992 eles compõem metade dos benefícios. Então, para muita gente poderia parecer estranho e exótico essa ideia de você dar dinheiro diretamente para as empresas, né? Mas, como eu já acentuei antes, do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista
da transparência dos gastos públicos é muito mais democrático, vamos dizer assim. Quer dizer, o governo discute, o Congresso avalia, se você aprova que vale a pena dar o benefício para a empresa, então ele é explicitado na forma de um montante de dinheiro. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, né? Então eu agora queria completar essa discussão dando vários exemplos que deixam claro que guerra fiscal e competição por investimentos não é alguma privilégio ou alguma característica específica nossa, mas é um fenômeno difundido em todo o mundo hoje, né? Então, vários exemplos que eu tomei, vamos dizer, pincei apenas sem qualquer sistematização, mas que mostram a atuação agressiva dos governos no sentido de lutar particularmente por investimentos de grande porte, de corporações multinacionais de alto nível tecnológico, de líderes de mercado, ou seja, grandes players no mercado internacional, né? Um primeiro exemplo, em 1996, a GM anuncia um investimento de 500 milhões na Ásia. Essa é uma prática muito usual nas empresas. Elas anunciam, vou investir. Abre-se então a temporada de caça, né? Os governos se alinham e oferecem vantagens para as empresas, e as empresas então basicamente fazem um jogo com os governos no sentido de tentar melhorar os benefícios. Quando nós analisarmos o caso brasileiro, a gente vai discutir isso com mais profundidade, né? Então, o que acontece? As Filipinas oferecem para a GM 8 anos de isenção de impostos, tax holiday, né? Férias de impostos. 5% único, quer dizer, depois desse prazo, um imposto de 5% em lugar de outros impostos, 5% sobre a renda. Duty free, ou seja, livre trânsito de máquinas e equipamentos, né, livres de impostos. E subsídios para treinamento de 5 mil empregados. Isto seria a oferta, né, o elenco de benefícios que as Filipinas oferecem. A Tailândia responde imediatamente, dando tudo isso e acrescentando 100% de devolução do gasto em matérias-primas, isso por um certo período, né? Isso caracteriza bem o jogo que as grandes empresas fazem com os países, né? Você anuncia o investimento e aí você administra um jogo competitivo. No caso brasileiro, o registro é muito claro, né? As empresas iam de um governo estadual para o outro e diziam, olha, o outro lá me deu isso, o que você pode me oferecer? Você cobre? E então eu administro um jogo competitivo entre os governos, fazendo o possível para melhorar os benefícios, né? A Canon, eu não tenho a data desse evento, né? Oferece uma planta com 300 empregos para as Filipinas, né? E receberia 8 anos de isenção de impostos. O Vietnã cobriu com 10 anos de impostos e as Filipinas não podiam responder porque a legislação do país impedia um benefício maior. Então, o Vietnã levou o investimento e, evidentemente, é uma empresa que entra e que não arrecada por muito tempo nenhum imposto, né? É evidente, né, nós vamos discutir essa questão um pouco mais a fundo à frente, mas o que ganha um governo isentando a empresa de impostos e atraindo a empresa? Se o projeto é bem sucedido e a empresa se estabelece, depois de um período de isenção, ou seja, um período onde ela é beneficiada, o país terá os empregos, terá, eventualmente,
qualificação de mão de obra, eventualmente terá atraído outras empresas atraídas por aquele investimento inicial e terá uma empresa que a partir de um certo ponto vai estar arrecadando impostos. Então você ganhou de uma certa forma um investimento e passado o período de subsidiamento, esta empresa será também uma geradora de receita tributária. Ford, que tinha saído das Filipinas, ela retorna em 1998, alavancando altos incentivos. 5% de imposto de renda bruto no lugar de todos os demais impostos do país. Ela pagaria apenas 5% de imposto de renda. Isenção do imposto sobre valor adicionado em todas as máquinas e equipamentos. E redução tributária sobre gastos com treinamento de mão de obra. Esse exemplo está aqui pelo que acontece depois. Imediatamente, a General Motors e a Chrysler declaram estar dispostas a entrar também nas Filipinas, desde que recebam exatamente os mesmos benefícios. Então, isso ilustra um aspecto da competição fiscal, que é o fato de que, na hora que você concede um benefício para um ator, você passa a sofrer uma pressão muito grande para conceder para outros. Por exemplo, empresas já instaladas no país vão imediatamente pressionar o governo para receber benefícios semelhantes. O discurso é muito claro. Pô, eu fui pioneira, eu investi aqui muito antes, eu já estou no mercado e agora uma empresa nova recebe um benefício que eu não tenho acesso. Então, a concessão de benefícios, ela mobiliza um processo de pressões políticas sobre os governos no sentido de generalização do benefício. Não é por outro motivo, que nós vamos ver no caso do Brasil, que o Estado de São Paulo nunca pôde entrar na guerra fiscal no Brasil. Porque, como o Estado mais desenvolvido industrialmente, qualquer concessão que o Estado de São Paulo dê para uma empresa ou para algumas empresas, ele vai estar discriminando outras empresas que já existem naquele Estado. Consequentemente, o governo de São Paulo sempre foi cauteloso e, na realidade, o único Estado que nunca entrou pesado nesse jogo de benefícios que é a guerra fiscal. Nos Estados Unidos, nós temos um caso típico, ilustrativo, da chantagem que os grandes negócios podem fazer com os governos. Diversas firmas, alegando custos muito altos, congestionamento, dificuldades e tudo, ameaçavam deixar Manhattan, indo para New Jersey, que é uma região próxima e que é mais tranquila, não está tão congestionada. Vocês sabem que Manhattan é um dos lugares mais congestionados do planeta, né? É que nem Copacabana, mais ou menos, ou pior, né? E as empresas ameaçavam se deslocar para um lugar com condições melhores, custos mais baixos, próximo, New Jersey, né? A Prefeitura de Nova York reagiu pesadamente e concedeu incentivos, grants, nesse nível que está aí. A NBC recebeu 100 milhões, a Drexel 85 milhões de dólares, o Citicorp 97 milhões de dólares, apenas para não se mudar. Não fez nada, não é investimento, nada. Apenas para não sair de Nova York, essas empresas receberam um enorme incentivo. Nova York pagou aproximadamente 2 bilhões para obter compromissos dessas empresas de não deslocamento. Então, vocês percebam que à medida que uma região mais ampla é mais integrada, a infraestrutura fica mais homogênea. Então, grandes concentrações produtivas de negócios começam a apresentar disfuncionalidades e se torna de baixo custo você se deslocar para uma área mais próxima. No Brasil, na história industrial brasileira, nós temos um exemplo típico, que é o grande ABC em São Paulo. O começo da industrialização em São Paulo foi concentrada ali em Santo André, São Caetano, São Bernardo.
chegou um ponto que aquilo começou a apresentar o que a gente chama em economia de deseconomias de escala, né? Deseconomias de aglomeração, ou seja, a densidade é tão grande que os custos aumentam, o custo imobiliário aumenta, então a gente começa a ter um processo de descentralização, de desconcentração, com as empresas procurando grandes cidades do interior, como Campinas, São José dos Campos e tudo isso, né? Então, nesse momento, uma cidade, por exemplo, se vê diante da situação de perder uma grande corporação. Vai perder, consequentemente, trabalhadores do nível de renda mais alto e tudo. Então, as empresas conseguem benefícios muito grandes, e isso é nada mais do que uma forma de competição entre municípios pela localização de empresas de grande porte. Também nos Estados Unidos, a Pfizer, para um investimento de 600 milhões no Michigan, ela recebeu 85 milhões de benefícios para localizar lá. A Nissan, que é uma montadora japonesa, ameaçou retirar uma fábrica de Sunderland, na Inglaterra, alegando custos muito altos e tudo. Então a empresa simplesmente botou em todos os jornais que me voe, né? E ela produzia, tinha uma produção importante em Sunderland. No fim ela concordou em ficar contra um pagamento de uma modesta quantia de 58 milhões de libras e da mesma forma a Hyundai recebeu 190 mil por emprego para fazer um investimento de 5 bilhões. Em Portugal, pagou 680 milhões, mais diversos benefícios de infraestrutura, por um investimento de 3,8 bilhões da Ford e da Volkswagen. Vocês vejam, esses números, por favor, retenham esses números para a gente comparar com o Brasil depois, né? Uma coisa enorme em termos de incentivo é você dar 680 milhões por um incentivo de quase 4 bi. Quer dizer, alguma coisa da ordem de 20%, 25%, não sei, né? É muita coisa e nós vamos ver depois no Brasil que em alguns casos nós demos incentivos uma parcela muito maior do investimento, e há casos em que a gente devolveu o investimento para a fábrica através de incentivos. Na Alemanha, Dresden pagou 500 milhões de benefício por um investimento da AMD, que é uma empresa de ponta de tecnologia de chips eletrônicos, né? Um investimento de 1,9 bi. Ele pagou pesado para ter uma empresa de ponta num setor em que a Alemanha, nas últimas décadas, perdeu muito terreno, porque a Alemanha é dos países industrializados, junto com França, por exemplo, países que perderam posição relativa na corrida da informática, por exemplo, né? Eles não conseguiram manter o pique da mesma forma que eles têm posição melhor em outros setores de tecnologia avançada. Então, era estratégico para a Alemanha pagar por esse imposto. Bom, esses exemplos todos são apenas para ilustrar 2 pontos. Primeiro, a competição fiscal é generalizada em tempos de globalização e de mobilidade de capital. Todos os governos estão atuando pesadamente para preservar emprego, preservar empresas de ponta, e estão dispostos a pagar por isso. Então, fazer competição e dar incentivos é parte do jogo hoje, né? Em segundo lugar, chamar a atenção para o fato de que todas essas políticas, ou a maior parte delas, são feitas dentro de um padrão de grande transparência. Os resultados, o preço que se paga por um investimento, ele sai no jornal, ele está claro no orçamento, ele fica explícito para o cidadão e você pode discutir, discordar, apoiar ou não, né? Coisa diferente é quando você tem programas de desenvolvimento que escondem os custos e que não deixam claro o que o país está pagando pela... Quais são as alternativas para enfrentar os efeitos
negativos da competição quando ela se torna muito forte, muito destrutiva. A primeira, que é o que eu estava discutindo agora, é transparência, né? Ou seja, se você explicita quanto é que custa o benefício, né, você consegue fazer uma questão transparente, você elimina grande parte do poder de barganha das empresas, porque a gente não pode ter ideia de até que ponto a negociação das empresas com governos está isenta de corrupção e de compra de favores, e quando as coisas não são transparentes, né, aí o espaço para, por exemplo, ganhos paralelos, benefícios que não são para a empresa, mas que são para o burocrata que negocia, eles podem acontecer muito mais facilmente, né? Então reduz o espaço para a corrupção. Por outro lado, transparência, quer dizer, você deixar claro o benefício que você deu, quanto que ele custou, ele tem um custo muito alto para você operar isso e nem sempre é fácil, né? Em alguns casos fica muito difícil você avaliar objetivamente qual é que é a relação custo-benefício de um determinado investimento. Então eu posso dizer que eu gastei 100 milhões para atrair algumas empresas, mas como é que eu especifico qual é que é o benefício que essa empresa vai gerar? Isso tudo pode envolver aspectos subjetivos de avaliação que acabam gerando muito conflito. Um exemplo típico que todos vocês conhecem é aquela famosa colocação que sempre existe. O investimento gerou 500 empregos diretos e 3.000 empregos indiretos. Os tais dos empregos indiretos são normalmente um chute que não tem base lógica nenhuma. Você faz lá um raciocínio qualquer para dizer que indiretamente aquele investimento gerou X empregos. Então esses benefícios são difíceis de mensurar, o que faz com que ter transparência a transparência se refere basicamente à relação custo-benefício, né? Isso nem sempre é fácil, né? A outra alternativa é a cooperação horizontal entre governos. É o que a União Europeia tenta fazer. Ou seja, você conseguir que os governos estabeleçam voluntariamente, cooperativamente, limites para evitar que a coisa competitiva se acirre muito, né? Então, você fazer um acordo para estabelecer o tamanho dos benefícios, eventualmente restringir os benefícios a certas áreas geográficas, regiões mais atrasadas, discriminar entre instrumentos bons e instrumentos maus, né? Tudo isso, ou seja, você pode, através de acordos de cooperação, você pode reduzir os efeitos negativos e, ao mesmo tempo, manter uma certa autonomia dos governos para tentarem atrair investimentos, mas tentando garantir que isso não degenere no toma lá da cá, na tal da corrida para o fundo, no race to the bottom, que eu me referi antes, né? Agora, cooperação horizontal também envolve problemas, né? É custoso você monitorar isso, você tem que ficar acompanhando as práticas de todos os governos, olhando programa por programa para ver se está dentro das normas ou não, né? Avaliar incentivos não é óbvio também, né? Os problemas que eu já me referi antes. E há uma multiplicidade muito grande de formas, você sempre pode inventar uma forma criativa de dar um benefício. Eu vou mostrar para vocês depois que no Brasil nós temos algumas formas muito criativas, que são difíceis de avaliar, de mensurar e de controlar. A terceira alternativa, que existe em federações ou em uniões como a União Europeia, é você dar ao governo superior, ao governo central, ao governo federal, numa federação, poder para estabelecer limites através de legislação federal. Você restringe a autonomia dos governos. Esse que é o grande problema, né? Então, se você não consegue uma coisa cooperativa, você pode optar pelo fortalecimento do governo central. Nós vamos ver depois que no Brasil, por exemplo, quando a guerra fiscal estava no auge,
uma das alternativas que se discutia era essa, de estabelecer uma legislação federal punitiva que impedisse a guerra fiscal. O grande problema é que é legítimo que os estados ou os governos tenham algum grau de liberdade para, né, defender o seu peixe ou vender o seu peixe, né, atrair investimentos para melhorar a sua posição econômica. E é necessário algum tipo de equilíbrio nesse ponto, né. No caso da Comunidade Europeia, uma dificuldade para esse controle de um governo superior é que na comunidade o governo superior não é como é um governo federal numa federação, né. Bruxelas, o governo central da União Europeia, ele tem poderes muito mais limitados do que o governo federal em uma federação. Por exemplo, Bruxelas não controla impostos, né? Quem cobra impostos são os Estados-membros da União Europeia, que repassam dinheiro para a União Europeia fazer o que ela precisa. Mas o próprio governo da União Europeia não cobra nenhum tipo de imposto. Em qualquer federação, o governo federal cobra a maior parte dos impostos, né? Então, a possibilidade de um controle por um governo superior, no caso da União Europeia, ela é limitada. Mas em federações, essa é uma alternativa de você estabelecer uma legislação que permita, sem sufocar, mas ao mesmo tempo controle a competição entre países. Então, só para completar e para fazer um link com a nossa conversa posterior, este é um mundo hoje em que a competição entre governos veio para ficar. A competição entre governos nacionais, né, ela é presente, basta vocês olharem a quantidade de vezes que presidentes de república e primeiros ministros fazem viagens por aí com aviões cheios de empresários para tentar atuar competitivamente, né? E a competição se dá dentro de países, entre regiões, entre estados, na luta pelo investimento, basicamente porque no mundo global, cada vez mais as diferenças e as fronteiras vão se tornando mais tênues e o capital tem mais mobilidade, ele pode se situar alternativamente em diversas localizações e, portanto, os governos cada vez mais estão atentos e vão à luta para interferir nessa localização, porque empresa, produção, capital é renda, é riqueza, é qualificação de mão de obra, é modernização, tem todos os aspectos positivos quando é bem sucedido. No nosso próximo passo, então, a gente vai discutir como é que fica essa questão da competição fiscal no Brasil. Obrigado.